será o portador da sua palavra essa noite. Será, Senhor, somente usado por ti nessa noite, Deus. Já tem ministrado o seu coração com certeza a palavra de Deus. Para agora, Senhor, nos dê como instrumento para a nossa vida, Deus. Nos dê, Senhor, uma palavra, Senhor, que venha abençoar aquilo que nós, que estamos buscando no teu, Senhor da glória, Pai eternidade. O teu filho nessa noite, com poder e glória, meu Senhor. Esses tempos que pedimos, agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pai do Senhor Jesus, para mais vezes, amém? Queridos, abra a sua Bíblia. Eu vou ler uma tela. Aqui diz que é o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Por descrições, parece que não tem nada a ver. A cura do corpo e descrições, mas tem tudo a ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Todos acharam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. O texto diz assim: a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração à nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E você não pode sentar e glorificar a Deus nessa noite. Você pode aplaudir a Ele, desocular suas mãos, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder e majestade nesse lugar. Queridos, glorifico a Deus por essa rica oportunidade, mais uma vez, de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu quero agradecer à igreja, ao pastor dessa igreja, que é meu amigo. Eu posso dizer que eu era meu amigo. O senhor sabe disso. Quantas vezes eu tenho pedido e eu falei, pastor, eu estou disponível. Sempre que precisar. Glorifico ao meu pastor, de Sozenias, pelo privilégio, pela oportunidade que ele me dá de fazer parte daquela igreja, ao pastor Valmir, seu vice-presidente. Queridos, eu confesso aos irmãos que no começo eu tive um pouquinho de raiva do pastor Valmir. Cristão tem que ser sincero. Eu aprendi a amá-lo. Eu aprendi a respeitar. Todas as vezes que eu chegava no culto, o pastor Valmir chega para mim e fala: eu te amo. Não é? E ele chega para mim e traz uma palavra de amo, e eu passei a amar o Senhor, pelo seu gesto e suas atitudes. Sabe? De todo o meu coração, sem hipocrisia. Eu passei a amar o pastor Valmir. E ele sabe um pouco da minha história que eu passei e a vitória que Deus tem dado. Eu quero glorificar a Deus pela vida dos obreiros, a vida da minha esposa, essa linda, maravilhosa, está glória a Deus, que ama minha vida. Deus sabe o quanto nós temos passado, o quanto nós já passamos por adversidade. E hoje nós estamos de pé nesse passado. Eu tenho o prazer de levar nossa filhinha, ela estava 6 meses grávida. E Deus se levar, estavam quase bem morta na barriga dela, e Deus não deixou que ela pegasse doença nenhuma. E a honra e a glória é para o nosso Deus. Amém?
Eu quero, queridos, entrar na palavra sem demora nesta noite. Quando eu estava lendo essa passagem, eu confesso aos irmãos que eu não tinha recebido convite para pregar, mas Deus sempre está fazendo isso comigo. Ele dia que você tira de manhã, eu não quero nem tomar café com a minha esposa, levei o copo com a filha, levei a manteiga, guardei e falei, filha, não se levanta, fica aí. Peguei a Bíblia e pulei com ela estudar um pouco. Estudando um pouco a história de Jefé. E depois, logo mais à tarde, o pastor Ailton foi me visitar juntamente com o Cláudio. Foi na minha casa, depois o filho do pastor Valmir também estava junto. E está ali na portaria, o Vinícius. Eu glorifico a Deus por sua vida. Você tem sido um homem de Deus. E muita gente vão ver o que falamos de você. Vão ter que ver que Deus é na sua vida. E ali, queridos, nós, lendo, estudando a palavra, quando eu saí, eu falei assim, eu fui deitar, antes do pastor chegar, eu falei assim para minha esposa, vamos subir e ver o que Deus vai falar conosco, por exemplo. E de repente chega o pastor aí fazendo na minha porta. E eu não sabia, não falou que ia entregar. Eu falei, talvez tinha oportunidade. Falei, amém, quando eu chego aqui, você vai entregar. Glória a Deus. Mas nós estamos aí, se preparando a cada dia. Porque o soldado ele tem que estar sempre com a sua arma de guerra sempre amolada. Para no momento exato ele agir. Mas toda honra e glória para o Senhor. Querido, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu quero glorificar a Deus nesta noite. Eu estava lendo essa palavra e aparentemente não tem nada a ver com missões, mas tem. Se você observar, tem a ver com missões. Quando você vê Pedro e João, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles saíram ao templo, a hora nona orar, 3 horas da tarde, um sol de rachar. E se a hora de ninguém orar, é assim. Aquele que tem compromisso com Deus não existe hora nem momento. Aquele que tem compromisso com Deus não existe obstáculo nem dificuldade para ele buscar as partes do Senhor. E aqueles homens estavam, a Bíblia diz, que eles estavam indo orar. Era a hora da oração. E a Bíblia diz que de repente o texto corta a fala e passa, dizendo que existia um homem à porta do templo mendicando, pedindo esmola. E todos que passavam ali, ele pedia esmola. E de repente, ele achava que ia ser um dia comum. Aquele homem que estava pedindo esmola achava que ia ser um dia igual ao outro, que ele pede todos os dias e as pessoas se abençoam. Mas não, ele não sabia que o milagre estava aqui esperando ele. Ele não sabia, melhor dizendo, que o milagre estava indo de encontro a ele, pastor Valmir. Ele não sabia que naquele momento, Jesus, ou melhor dizendo, Deus, tinha preparado o milagre para aquele homem. E ele diz, versículo 3, e ele vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, diz, olha para nós. Ou seja, Pedro e João estavam pedindo o quê? A atenção daquele homem. Olha para nós. Versículo 5 fala, e olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Esperando receber uma moeda, uma prata, esperando receber um dinheiro. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Olha que palavra forte, eu não tenho prata, condições financeiras, monetárias, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Pedro estava dizendo que é isso. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo muito melhor para vocês nesse tempo. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo que é recebido do alto, que vem direto do Pai. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Entendo que Deus está
isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, levanta-te e anda. E o texto continua dizendo, e eles pegaram aquele homem pela mão, e ele se firmou nos seus pés, nos seus cotovelos, e aquele homem com Deus salto e começou a seguir a Pedro e a João. E a Bíblia diz que aquele homem entrou ao templo e foi adorar a Deus naquele lugar. Sabe o que eu estou vendo aqui? Isso é missões. Você não tem prata, não tem ouro. Você pode não ter uma sandália nova. Você pode não ter um terno novo. Mas você é cheio Aleluia! Aí aqui sabe o que é que eu aprendo? Aqui quebra todo paradigma. Aqui quebra todo conceito que dizem por aí. Minha igreja só prega se tiver isso. A minha igreja só prega prosperidade se for viver, querido. Com Jesus não tem isso. Com Jesus não tem isso. Você pode não ter prata nem ter ouro. Mas se você for cheio do Espírito Santo e você disser para alguém, olha, a partir de hoje a sua vida vai mudar, em todos os sentidos, ela vai mudar. Eu não sei, querido, mas essa palavra Deus me deu hoje porque Ele está falando com alguém. E não é só aqui dentro da igreja, não, é aqui fora também. Talvez você diga, eu não tenho nada. Talvez eu não significa nada. Talvez o pastor não olha para mim. Talvez a irmã da oração não olha para mim. Talvez convido as pessoas que não querem saber de mim, querido. Ei, esse homem, ninguém queria saber dele. A Bíblia diz que todos passaram. Todos entravam no templo. Mas só teve dois que parou cheio do Espírito Santo e que dá atenção àquele homem. Sabe, talvez eu entenda o seguinte, que aqueles que às vezes entravam aí no templo, muitas das vezes não olhavam para aquele homem, desprezavam ele, não queria compromisso com ele, sabe por quê? Talvez era um religioso, talvez era alguém que carregava a Bíblia debaixo do braço, mas não tinha compromisso com Jesus, não tinha compromisso com Deus da Bíblia, não tinha compromisso com Deus verdadeiro. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho em nome de Jesus, levanta e anda. Querido, esse poder também foi dado para mim e para você. Talvez você não entendeu ainda o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Talvez você não entendeu ainda o que Deus tem confiado nas tuas mãos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa palavra é uma palavra imperativa. Jesus não está pedindo por favor, Ele está mandando. O que eu entendo aqui, Jesus está dizendo, vai que eu garanto. Vai que eu estou contigo. Vai que eu vou te dar a vitória. Vai que tu não vai ser envergonhado. Vai que onde tu colocar a mão, será curado. Milagre vai acontecer. É isso que Jesus está dizendo. Isso, porque eu já dei poder a vocês para pregar o Evangelho. E ele continua dizendo, e preparando serpentes, escorpiões, e não causará dano algum a vocês. Essa autoridade Deus te deu. Eu não sei qual é o trabalho de macumba de feitiçaria que o diabo tem fazendo contra a sua vida. E talvez tu tenha medo, não tema. Nós temos o que pode fazer o homem. A Bíblia diz que não precisaria nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida prevalecerá.
pode não ter prata nem ouro, mas você é um escolhido de Deus. Você pode não ter prata, não ter ouro, mas você tem algo muito maior. Eu não estou aqui dizendo que não é para você não ter nada, entenda. Eu estou dizendo que ainda que você não tenha hoje, Deus continuará sendo contigo. Ainda que você não consiga hoje, Deus continuará sendo contigo na adversidade. Ainda que não deu certo aquele propósito, aquele projeto, Deus continuará sendo contigo hoje. Eu estava falando sobre Jefité para minha esposa. E os irmãos de Jefité abandonaram e expulsaram porque ele era filho de uma prostituta. E Jefité saiu e foi embora. E o país começou a passar ruína porque o povo abandonou a presença de Deus. E foram atrás de Jefité. E Jefité, olha, mas vocês me abandonaram. Vocês não quiseram saber de mim. Vamos, se você for pelejar, se você for conosco, você vai ser nosso líder, vai estar à frente desse negócio. Jefité foi. Jefité chega, manda carta para o rei, e rejeita ele, manda para outro, rejeita ele, manda para outro, rejeita ele, manda para um dos reis, e o rei vem querendo lutar contra Jefité. Sabe o que Jefité faz? Jefité fica lá no seu lugar esperando ele vir. Quando ele vem, sabe o que acontece? Deus dá vitória a Jefité. O homem que era filho de uma prostituta desprezado, ninguém queria saber dele. Deus o levantou no meio dos seus inimigos. Esse homem aqui, esse coxo aqui, talvez as pessoas olhassem para ele e dissessem: isso é só mais um. Ali na esquina tem outro também. Todo lugar que você for, tem outro. Eu não vou dar uma olhada não, porque todo dia ele me pede, querido. Não pense assim. Não faça isso. Talvez esse corpo um dia pode ser um evangelista de amanhã. Talvez esse corpo um dia pode ser alguém que vai pregar o evangelho para você quando você estiver nessa gente. Porque o mundo é uma roda gigante. Aí Pedro prega, o homem é curado e ele sai fazendo a obra de Deus. Porque Jesus, quando subiu ao céu, deixou a responsabilidade e ele cumpriu. E eles começam a pregar. E chega no capítulo 4, o povo do Sinédrio começa a se incomodar. E começa a questionar. E ele, falando ao povo, a Bíblia diz que os sacerdotes vieram a ele. E o capitão do templo está no céu, e doendo muito que o ensinar o povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Aí o versículo 8, 7, 8 para o que fala. E pondo no meio, eles pegaram Pedro e João, querido. Não satisfeitos, porque eles tinham feito algo através do poder de Deus na vida daquele povo. Eles pegam Pedro e João e colocam no meio do Sinédrio. E eles agora se interrogaram. Talvez se Pedro e João tivessem quebrado a porta do templo, talvez se Pedro e João tivessem desobedecido ao pastor presidente, talvez se Pedro e João tivessem feito rebelião, tudo bem. Mas eles tinham curado o poço no nome de Jesus. Aquilo ali era para eles estar maravilhados. Mas assim é na vida da tua vida. Os nossos inimigos não ficam satisfeitos quando algo de Deus é operado na nossa vida. Quando algo de Deus acontece na nossa vida, eles se inquietam. Por que ela está assim? Por que ele está assim? E Pedro e João, cheios do Espírito Santo, versículo 8, do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e de modo como foi curado,
seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este estão diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedro e João estavam dizendo: sabe aquele Jesus? Que um dia Pilato disse: escolha o Barrabás ou escolha ele. Vocês escolheram o Barrabás, é em nome desse que vocês o crucificaram, que ele está curado, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Talvez você não entenda. Nome desse que vocês rejeitaram é que ele está curado. Aleluia. Talvez ao invés de você tenha vivido, passado por algumas rejeições, mas vai ser através da sua vida que o nome do Senhor vai ser glorificado. Vai ser através da sua vida que eles vão olhar e vão dizer: como é que pode isso acontecer? Querido, missões se começam dentro da nossa casa. Missões se faz dentro da nossa igreja. Missões também se faz nas comunidades e nas favelas. Mas também missões se faz dentro de nós. Mudança de vida. Pedro e João estavam dizendo que aquele homem foi transformado pelo poder de Deus e não tinha motivo nenhum para aquele sacerdote interrogado. Queridos, nós somos muito preciosos para Deus. Talvez você não tenha sentado aqui em cima. Talvez você, ao invés de sentar um dia aqui, que não tem chamado, Deus vai cumprir, mas tu está aí, tem o mesmo valor do que ele. Aleluia! Tu foi pago pelo mesmo sangue do que eu. O mesmo Jesus que morreu por mim, pelo pastor Valdir, pelo pastor Moisés, é o mesmo Deus que morreu por ti. Não se sinta desprezado. Não se sinta desvalorizado. Não se sinta um nada, não sei quem. Porque o Deus que morreu por mim, morreu por ti. O Deus que ressuscitou por mim, ressuscitou por ti. O Deus que deu poder a Pedro e a João, ele também deu para mim e também deu para você. Agora tu me pode exercer aquilo que Deus colocou na tua glória. E a Bíblia diz que eles andaram. E a Bíblia diz que eles iam pregando o Evangelho. E de acordo com o que ele ia pregando, ia caindo uma graça dos discípulos. E almas se convertiam aos pés do Senhor. Você quer ganhar alguém para Jesus? Você não precisa bater de frente comigo. Você quer ganhar a sua vizinhança? Talvez você não tenha coragem de falar do amor de Jesus. Mas a sua atitude vai falar. A sua postura vai falar. O seu modo de agir e se expressar no seu dia, talvez você faça, queira falar, ele se declara para você ou ela, mas a sua atitude permaneça. Glória! Permaneça! E você vai ver a mudança de Deus na vida dessa pessoa. Não critique o modo das pessoas fazerem algo de Deus. Outro dia, eu recebi algo e tinha uma foto de um rapaz com a cruz nas costas. Eu não sei qual país. E ele carregando aquela cruz. E muitas pessoas ali escreviam e criticavam o rapaz. Você é um maluco! O Espírito do mundo veio, só faltava isso. E ele logo atrás, uma mulher acredita que é a esposa dele, e mais um rapaz atrás com a faixa de carne de sangue. E ele carregando aquela cruz pesada nas costas. E as pessoas criticando. Eu fui escrever e falei assim: rapaz, quem tinha que estar no lugar dele era eu e você.
Ele está carregando essa cruz não é porque ele quer se amostrar, não. Ele está carregando essa cruz é porque no país onde ele está, o Evangelho não pode ser falado. Ele está carregando essa cruz porque no país onde ele está, ele não tem liberdade de carregar a Bíblia como eu e você. Ele está carregando essa cruz nas costas e a sua esposa atrás. Não é porque ele quer aparecer, não, gente. Ele não tem a liberdade que eu e você brasileiro tem. De qualquer lugar que a gente chegar, levar a Bíblia. Às vezes está de fora, tudo bem. Mas não tem espada no pescoço. Não tem algema nos braços. Ele está pegando o Evangelho, carregando essa cruz, dizendo, sabe o quê? Jesus morreu um dia por você. Eu não tenho expressar o Evangelho, porque não pode falar, senão ele vai precisar, ele fez uma cruz e começou a carregar na rua naquele país. E todo lugar que ele vai, as pessoas olham, ele não fala, mas olha, e sente que alguém morreu por ele um dia. Assim como foi no tempo de Pedro, assim como foi no tempo de João, de Paulo, de Silas, que seja no nossos tempos. Eu não sei como você tem usado a estratégia de evangelizar. Eu não sei como você tem usado a estratégia de falar do amor de Deus. Mas de uma coisa eu sei, continue fazendo assim. Continue pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você não acredite. Pois eu fico pensando, e eu estava conversando essa semana, e eu falei com um rapaz, a gente conversando quando a gente não era cristão, e eu falava assim com ele, interessante, quando eu não era cristão no Evangelho, as pessoas vinham me evangelizar e a gente estava. Eu não queria saber. E hoje eu lembro de tudo aquilo que as pessoas fizeram por mim, evangelizando. Me dava por ele, escrevi o meu nome no caderno, porque lá no Nordeste era assim, escrevi o nome da gente no caderno, quando tinha cruzado, eu levava para o colégio, ele fazia aquela sopa ali, chamava a gente para comer, ia fazer a visita do nosso lar, olhava pela gente e largava. Por quê? Não é que ele não amava a minha mãe, é porque ele queria ver se criava raiz. Porque tem coisas que nós temos que tomar de tudo. Talvez a gente diga, fulano não vem na minha casa, fala pelo amor de Deus, é quem? Que raiz. Aprende a andar com as próprias pernas. Ele já pegou na tua mão, agora ele quer que tu dê o primeiro passo. E hoje eu fico maravilhado. Eu fico olhando as pessoas, hoje os irmãos dessa igreja saíram para evangelizar. E uma jovem, né? Foi pedir oração aí. E ela está ali. Querido, não existe coisa mais forte, mais gratificante do que aquela vida que está ali. Talvez você diga, poxa, irmão Davi, poderia ser algo melhor, não? Melhor estar no presença de Deus. Talvez você não pulou, não saltou, não deu trabalhando. Eu não me importo com isso. Eu não estou preocupado com o emocionalismo. O que me preocupa é com a sua vida. É com a sua alma. A Bíblia diz que nós temos um irmão. Pode no erro, vamos tomarmos providência de falar com ele e deixar ele no erro, nós seremos culpados pelo sangue dele. E eu não quero isso para a minha vida. Assim como um dia disseram Jesus te ama, eu estou continuando esse vídeo dizendo Jesus te ama. Saia das cobradas por isso, digo Jesus te ama. É isso que nós temos que continuar fazendo. Jesus te ama, querido. Jesus te quer, querido. Ele quer mudar e renovar a tua vida. Querido, que Deus abençoe vocês nesta noite, em nome de Jesus.